Olá, caríssimos irmãos, nós estamos estudando a graça, né, disciplina, a doutrina da graça. Nós vimos, né, no vídeo passado, né, como acontece, né, essa inversão, né, das ordens, né, como se fossem duas coisas separadas, né, ordem natural e ordem sobrenatural, enquanto que ela, na verdade, é uma única realidade, né, que nos conduz à nossa finalidade última, que é Deus. Então, hoje nós vamos falar sobre a graça, né, que é nosso Senhor Jesus Cristo, a graça em nossa vida, porque fomos, como diz São Paulo em Efésios, né, ele diz assim: é por graça que fostes salvos, né? Ou seja, com Cristo, né? Por Cristo, né? Em Cristo nós somos salvos, né? E diz assim em Romanos 3:22 que esta é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos os fiéis, né? Que somos justificados gratuitamente por sua graça, né? Pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E então hoje, né, nós queremos falar dessa parte, né, das graças de Jesus, né? São Paulo nos ensina uma verdade de fé, que todos nós, né, fomos salvos pela graça de Deus, né, por nosso Senhor Jesus Cristo, a graça por excelência. Mas hoje, às vezes as pessoas elas tão pouco falam das graças, né, que vêm por meio dos sacramentos. O Papa Francisco ele tem nos alertado sobre isso, né, sobre duas heresias que estão presentes frequentemente em nossa sociedade. A primeira dela é o pelagianismo. Né? O que é o pelagianismo? O pelagianismo é a negação da graça de Deus, né, da pior forma possível, podemos dizer assim, dizendo que o homem ele pode se salvar por suas próprias forças, né? Ou seja, o homem ele pensa de conseguir a salvação dependendo só de si mesmo, sem o auxílio da graça. E por isso ele não procura os sacramentos, por isso ele não quer mais saber de igreja, diz que se for para rezar, ele reza em casa, porque Deus ouve ele da mesma forma. Então ele desacredita os sacramentos, né? Então quem tem esse tipo de pensamento, infelizmente está incorrendo em uma heresia, né, pelagiana. É, e porque é desprezar, né, a ação eficaz, da graça de Deus. E outra heresia é o gnosticismo, muito presente em nossas paróquias, muito presente em nossos, às vezes até mesmo em grupos paroquiais. Por quê? Porque o homem pensa em conseguir a salvação tão somente por meio do conhecimento. Então ele acha que conhecendo tudo ele vai se salvar, né? Às vezes tem gente que é tão radical, não é nem radical, é radicalista, né? Porque radical somos nós, né? Porque o radical é aquele que defende a sua fé, né? E todo aquele bom católico que ama a sua igreja, que ama nosso Senhor Jesus Cristo e que ama a Deus de verdade, ele defende a sua fé. Então, nesse sentido, somos radicais, sim, defender a nossa fé. Agora, o radicalismo é aquele que acha que sabe tudo, né? Tem conhecimento de tudo, que acha que o Papa está errado, que a igreja está errada e começa a julgar as atitudes do Papa, do Bispo, dos padres. Enfim, esse é um radicalismo. E, na verdade, é um radicalismo tão, talvez, concentrado neste próprio gnosticismo, né? Da pessoa achar que sabe mais do que a própria igreja, do que o próprio magistério. E, de certa forma, isso é um orgulho, né? E esse orgulho, ele acaba condenando o próprio cristão. Então,
temos que ter cuidado com esses pensamentos, com essas ideologias, com essas heresias, né, que estão aí na nossa sociedade. Então, resumindo, o que salva o homem é a graça de Deus, transmitida pela igreja, né, transmitida a nós pelos sacramentos da igreja. Então, sejamos mais frequentadores dos sacramentos, sobretudo da confissão. Às vezes a pessoa tem vergonha, porque confessar com um homem é um homem, sim, mas lembremos-nos que aquele homem ali está agindo em persona Christi, na pessoa de Cristo. É Cristo quem age nele e que perdoa os pecados. O homem não perdoa, é Deus naquele momento que está perdoando. E o próprio Cristo disse, né? Confessai-vos uns aos outros, né? E perdoai os pecados, né? Quem for perdoado, quem for batizado, né? Confessar seus pecados, serão perdoados. Quem não for perdoado, os pecados serão retidos, né? Então, é importante sabermos disso. Então, nós sabemos que o pecado original, nos separou da graça de Deus, nos tirou aquela graça original que já foi falado antes, né? Nos afastou da comunhão, né? Da comunhão com o Senhor. Logo, se nos afastou da comunhão com o Senhor, nos fez perder a graça divina. Essa graça divina é restaurada novamente por meio nos sacramentos, né? O sacramento da confissão, o sacramento da unção, né? Dos enfermos, quando também ali tem a penitência, né? Onde o padre também absolve os pecados, e ali nos é restituída novamente esta graça. A palavra graça, como já foi dita, ela vem do grego caris, né? Eucaristia, né? Vem daí ação de graças, né? Eucaristós, caridade. Então, não é estranho que a gente tenha caridade como, por exemplo, um carisma. A pessoa que é caridosa, ela tem um carisma, ela tem uma graça de ser caridosa. E agora vamos passar, né, rapidamente aqui no que diz o Catecismo da Igreja, né, número 1996, né, no parágrafo 1996, diz assim, que a graça é o favor, né, o socorro, né, de Deus, né, por nós, né, que venha responder, né, a fim de respondermos ao chamado de Deus para nos tornarmos filhos de Deus, filhos adotivos, participantes da natureza divina e da vida eterna. Da mesma forma, no número 97 diz assim, a graça é uma participação na vida divina, né, na vida de Deus. E no 99 diz assim, a graça de Cristo é dom gratuito que Deus nos faz da sua vida infundida pelo Espírito Santo na nossa alma para curar do pecado e para santificar. E no 2000 diz, a graça santificante é um dom habitual, uma disposição estável e sobrenatural para aperfeiçoar a própria alma e torná-la capaz de viver com Deus, agir por amor. Então, olhem só o que nos diz o Catecismo sobre a graça, né? E em 2003 ela diz assim, a graça é antes de tudo e principalmente o dom do Espírito que nos justifica e nos santifica. Caríssimos irmãos, nós temos aqui então o que é a graça e quais são os seus efeitos na vida do homem. E de fato, a graça, ela vem em socorro de nossa fraqueza. E como ela vem? Ela vem em socorro porque ela é um dom gratuito de Deus.
Deus não te pede nada, né, por ela. Ele te dá livremente. Por quê? Porque o homem é o querido de Deus. E como ele é querido de Deus, ele manifesta o seu amor de várias formas, inclusive pode até externar a graça. Como assim externar a graça? Bom, ele pode tornar visível essa graça para que o homem realmente atinja a sua finalidade. E como é que essa graça se torna visível? Bom, basta você olhar, por exemplo, as Sagradas Escrituras. Você olha, lê as Sagradas Escrituras, vê que é um presente, é um dom de Deus ao homem, né, que ensina o homem como é que ele pode chegar à vida eterna, à vida com Deus. E a igreja é outra graça, é outro dom gratuito de Deus para os homens, porque por meio da igreja o homem consegue alcançar a santidade, alcança os sacramentos e, além disso, né, ela é a guardiã do tesouro da fé, é aquela que nos dá Cristo, o maior das graças. Então, é importante sabermos que Deus, ele nos ama profundamente, ao ponto de tornar visível, com estes sinais que eu falei agora há pouco, o seu próprio amor, os seus próprios dons. Mas o que é importante mesmo é o dom interior, né? É a graça interior que nós vamos encontrar lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 7. Né? Tal graça é nos dada como um dom para a nossa santificação. Né? A graça de Deus é para a nossa santificação. E daqui, né, é importante lembrarmos 3 tipos de graça. Né? A graça grátis data, que eu já tinha comentado em um dos vídeos anteriores. A graça grátis data, ela é um carisma, não é definida como um carisma. E para que serve a graça grátis data? Né? Traduzindo, acho que em português seria a graça dada de graça. Né? É uma graça que é permanente, que ela pode ser permanente ou transitória, dada em vista do outro. Ela é dada em vista de santificar o outro ou para edificar a igreja. O exemplo mais claro que nós temos disso é o sacerdócio. Então, o sacerdócio, ela é uma graça grátis dada, né? Uma graça que nos é dada para santificar, né, o outro sacerdote. Então ele santifica, né, o outro, ele deve trabalhar para santificar o povo de Deus, levar o povo de Deus à santidade e também para ajudar a igreja, né, a edificar, manter firme a igreja, a fé, guardar a fé também dos apóstolos, né? E essa é a graça grátis dada, né? Mais um pouco. Como exemplo, nós temos o próprio sacerdócio, o próprio sacerdote, né? Então, ela não é dada a todos, mas é dada a poucos, né? Dada por Deus a poucos. Não é uma graça que nós merecemos. Não somos merecedores de nenhuma graça, né? Ela não nos é dada, na verdade, por causa dos nossos méritos. Ela nos é dada porque Deus nos ama, porque Deus quis, Deus quer assim. Então Ele nos dá, Ele escolhe quem Ele quer para receber essa graça, independentemente de quem seja. Né? Então, é a graça grátis data. Depois nós temos a graça atual. Essa graça aí, ela é sempre passageira. Ela nos ilumina a mente e reforça a nossa vontade, né? Como é que nós podemos entender isso? A graça que nos é dada, que nos ilumina, inclusive tem aqui pelo catecismo, né? A graça atual diz assim: ela é uma graça que designa as intervenções divinas, quer na origem da conversão, quer no decorrer da obra da santificação.
Então, é uma graça que ela vem aí para nos fazer, né, ter o discernimento também, inclusive, de espírito, fazer bem direcionar bem a nossa vida, as nossas vontades para as coisas de Deus, né? Essas são as graças atuais, que são sempre passageiras. E temos a graça gratum faciens, que é a graça santificante, né? Se ouve muito falar nessa graça santificante, né? O catecismo ele diz assim, lá no 99, a graça de Cristo é o dom gratuito que Deus nos faz de sua vida, infundida pelo Espírito Santo em nossa alma, para curá-la do pecado e santificá-la. A graça de Cristo. Trata-se da graça santificante ou deificante, recebida no batismo. Em nós, ela é a fonte da obra santificadora. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Passaram-se as coisas antigas. Eis que se fez uma nova realidade. Tudo isto vem de Deus, que nos reconciliou consigo por Cristo. Em 2 Coríntios, capítulo 5. Então, a graça gratum faciens, a graça santificante, é a graça que nós recebemos no dia do batismo. E esta graça, ela é chamada também de graça das virtudes ou dos dons. É permanente e transforma a alma em suas faculdades. Então, é ali, né, nessa graça aí, que está o princípio da vida espiritual pessoal. Então é a partir daí que nós vamos entrar na questão da espiritualidade. Então a graça santificante, ela nos coloca em abertura para Deus. Ela nos concede acesso para as outras graças de Deus, né? Nos faz caminhar para a vida de santidade. Por isso que é chamada também graça das virtudes, porque a partir dali as virtudes, né, já estão presentes, nós só temos que exercitá-las para alcançar a santidade. E por isso ela é permanente, né? Por meio do Espírito Santo, ela permanece conosco até o fim. Então nós temos só que manter essa graça a fim de que possamos chegar na nossa finalidade última, que é Deus. Então, a partir então do próximo vídeo, nós iniciaremos, né, então, a trabalhar a respeito da espiritualidade de cada um, a respeito aliás, de cada um não, que é difícil trabalhar a espiritualidade de cada um, pois segundo o catecismo da igreja, né, existe uma diversidade, né, de espiritualidade, né, lá no número 2684, né, diz aí que existe uma diversidade de espiritualidade, mas nós vamos trabalhar a respeito em modo geral, né, como é que a espiritualidade nos ajuda no nosso caminho de santificação e por que ela é tão importante, né, para aqueles que realmente querem seguir Cristo Jesus. Tá bom? Então, bom estudo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.